carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação, da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma das chaves para a compreensão da Bíblia, podíamos dizer, uma das chaves hermenêuticas para o entendimento da vontade de Deus revelada na sua palavra, é a compreensão do equilíbrio bíblico entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Boa parte da incompreensão ou da má compreensão das Escrituras decorre de enfatizar-se ou a soberania de Deus ou a responsabilidade humana em detrimento do outro. Ou se superenfatiza a soberania de Deus como se o homem não fosse responsável, não tivesse responsabilidade alguma quanto à sua salvação, quanto ao seu crescimento na graça, a sua edificação, a sua santificação. Ou então enfatiza-se a responsabilidade humana, como se tudo na vida cristã dependesse exclusivamente de nós, da nossa vontade, da nossa capacidade em realizar a vontade de Deus. Mas a Bíblia ensina claramente que essas duas verdades, aparentemente irreconciliáveis, elas são igualmente bíblicas. Deus é soberano, governa todos os acontecimentos, nada ocorre fora do conselho da sua vontade. E ao mesmo tempo, não obstante isso, o homem é responsável, tem responsabilidade no que diz respeito a responder positivamente ao anúncio do Evangelho, bem como continua tendo responsabilidade no que diz respeito ao seu crescimento na fé, à sua edificação, à sua santificação. Um dos versículos mais marcantes, onde essas duas verdades são sintetizadas de forma inspirada e de maneira brilhante pelo apóstolo Paulo, encontra-se na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, certamente do conhecimento dos irmãos, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, à igreja de Filipos, ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele então declara, ou ordena: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E logo acrescenta: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer
como o realizar segundo a sua boa vontade. Eu creio que nenhuma outra parte das Escrituras nós vemos essas duas verdades da soberania de Deus, da responsabilidade humana, serem tão bem harmonizadas como nesses versículos. Ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo admoesta a igreja de Filipos a se empenhar no sentido de desenvolver a sua salvação, ele faz isso consciente de que, em última instância, esse desenvolvimento da salvação não é mérito dos membros da igreja de Filipos, mas é obra da graça soberana de Deus, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Todo bom propósito, toda boa obra, que pela graça de Deus venhamos a manifestar, é fruto do Espírito Santo de Deus, da obra de Deus no nosso coração. E, meus irmãos, os versículos que lemos têm tudo a ver com essa realidade bíblica da soberania de Deus e da responsabilidade humana no desenvolvimento da nossa salvação. Nossos versículos, versos 11 e 12, esses dois últimos versos do capítulo 1 da segunda carta aos Tessalonicenses, é a conclusão de um longo parágrafo no texto original, iniciado no versículo 3 e que só é concluído aqui no verso 12. O apóstolo Paulo, com relativa frequência, desenvolve a sua argumentação com parágrafos tão longos como esse que nós encontramos aqui, que, embora na nossa tradução encontre-se dividido, no texto original constitui-se um parágrafo só, desde o versículo 3 até o versículo 12. E de maneira quase que imperceptível e bem natural, o apóstolo Paulo vai passando das suas ações de graças, pela apologia que ele faz à justiça de Deus, até concluir essa sessão com a referência que ele faz acerca das suas orações incessantes, constantes, pelos membros da igreja de Tessalônica. Observem que o versículo 11, logo no início, diz: por isso também não cessamos de orar por vós. Esse também, a palavra aqui está indicando que o apóstolo Paulo e seus companheiros, Timóteo e Silas, não apenas davam graças a Deus pelo que Deus já havia feito na vida daqueles irmãos, como já consideramos aqui, alguns domingos atrás, e pelo que ele certamente iria consumar na vida daquela igreja, mas ele também intercede por aquela igreja, ele também ora por aqueles irmãos, por aquela igreja, no sentido de que a boa obra iniciada fosse consumada pela misericórdia, pela graça de Deus e poder e ação divina no coração daqueles irmãos, membros daquela igreja. Essa é a ligação do nosso verso com o contexto onde ele se encontra. Também indica que Paulo não apenas dava graças a Deus pelo que ele vinha fazendo na vida daquela igreja, como continuava orando por aqueles irmãos, para que Deus consumasse a obra realizada e continuasse a produzir bons frutos na vida dos membros daquela igreja. No domingo passado, estive considerando com os irmãos
a seção compreendida da metade do verso 7 até o final do versículo 10. E estivemos vendo como o apóstolo Paulo assegurou os membros daquela igreja que, no momento, passavam por forte perseguição e grande tribulação, de que no dia da vingança, Deus tiraria o véu da história. E quando o Senhor Jesus se revelasse, as coisas seriam apresentadas como elas realmente são, de uma perspectiva celestial, divina, que é muito diferente daquilo que elas parecem ser dessa nossa perspectiva terrena e humana. No dia da vingança, aqueles que causavam tribulação da igreja seriam atribulados, eles seriam condenados eternamente, eles sofreriam eterna destruição, descrita pelo apóstolo Paulo como um banimento, um afastamento definitivo da presença, da graça, do poder e da glória de Deus. Enquanto que aqueles que vinham sendo atribulados seriam aliviados, experimentariam a graça de Deus e a glória, em termos da sua glória, porque eles seriam glorificados, como a Bíblia nos ensina, e essa porção nos ensina claramente, quando o Senhor Jesus retornasse. Eles compartilhariam da glória de Cristo, eles não apenas louvariam, adorariam e glorificariam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vem vitorioso, vencendo e para vencer, como descrito no livro de Apocalipse, mas eles mesmos partilhariam a glória do Senhor Jesus, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram nele, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Mas, meus irmãos, não se enganem, essa segurança que o apóstolo Paulo tinha com relação ao destino glorioso dos membros da igreja de Tessalônica no dia da vingança, não fazia com que o apóstolo Paulo relaxasse no seu cuidado por aqueles irmãos, por aquela igreja. Nem tampouco significava que aqueles irmãos poderiam relaxar no desenvolvimento da salvação deles. Peço que os irmãos estejam começando a perceber a relação de Filipenses 2, 12 e 13 com a nossa passagem. Vejam bem, Paulo havia assegurado que eles compartilhariam da glória de Cristo, porque eles creram no seu testemunho, eles creram no Evangelho e vinham dando evidências inquestionáveis de que, de fato, eles haviam recebido genuinamente a palavra de Deus, apesar de toda a tribulação que eles experimentavam. Isso se tornava evidente na operosidade da fé daqueles irmãos, na abnegação do amor deles e da firmeza da esperança que eles vinham manifestando no cumprimento das promessas que Cristo havia feito. Paulo estava absolutamente seguro acerca do destino daqueles irmãos, e aqueles membros, aqueles irmãos poderiam também estar seguros acerca do fato de que aquele que começou boa obra neles haveria de completá-la até o dia final, de que eles já estavam justificados em Cristo e que, portanto, já agora nenhuma condenação mais havia em virtude da justiça de Cristo que havia sido imputada a eles mediante a fé. Mas vejam, meus irmãos, isso não implica em nenhum momento que o apóstolo Paulo agora relaxasse, descansasse, ou que aqueles irmãos pudessem apenas viver uma vida de contemplação ou de relaxamento, ao invés de com temor e tremor,
desenvolverem a salvação deles para, daquele dia glorioso da vingança, da vinda do nosso Senhor Jesus em glória, eles pudessem estar preparados para aquele momento tão importante. Então vejam, meus irmãos e irmãs, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas nessa passagem, assim como andam juntas na carta de Paulo aos Filipenses, nos versículos que eu li agora há pouco. Mas vamos, irmãos, considerar esses versos que nós temos diante de nós. Vamos considerar essa oração do apóstolo Paulo pelos Tessalonicenses. Não é bem uma oração, não temos aqui um registro da oração de Paulo, temos aqui uma referência acerca de que o Paulo orava por eles, acerca de como ele orava, o que ele orava. Um registro da perseverança de Paulo na oração por aquela igreja. Mas se quisermos manter uma certa consistência com o restante do conteúdo desse longo parágrafo que inicia no versículo 3, poderíamos dar como tema da nossa mensagem, não a oração de Paulo pelos Tessalonicenses, mas lições sobre a oração. Estivemos aqui considerando lições sobre a ação de graça, lições sobre o sofrimento cristão, lições sobre o dia da vingança, e aqui nós temos lições importantes e preciosas sobre a oração, especialmente sobre a oração pela igreja. E esse texto nos ensina, irmãos, qual a motivação da oração do apóstolo Paulo, qual o conteúdo das suas orações pelos membros da igreja de Tessalônica, quais os propósitos da sua oração, e ainda quais os meios ou os instrumentos para a realização da sua oração pela igreja. Eu chamo a atenção dos irmãos para essa passagem, por favor, mantenham a Bíblia aberta e verifiquem, em primeiro lugar, qual a motivação do apóstolo Paulo, o que é que levou o apóstolo Paulo, o que levava o apóstolo Paulo a orar pelos Tessalonicenses, conforme ele nos indica aqui. Ou, em outras palavras, qual o incentivo que o apóstolo Paulo tinha para orar pelos Tessalonicenses. A rigor, a resposta a essa questão, qual a motivação de Paulo, não se encontra no versículo 11, mas o versículo 11 indica qual é essa motivação, apontando para os versículos anteriores. Quando nós lemos no início do versículo 11, por isso o quê? Por isso que o apóstolo Paulo tinha dito, por aquilo que ele vinha dizendo aos membros da igreja de Tessalônica, isto é, a glorificação futura de Cristo nos Tessalonicenses e a glorificação dos Tessalonicenses em Cristo. Era acerca disso que o apóstolo Paulo vinha falando. Em meio àquelas tribulações que a igreja vinha passando, a igreja precisava ser animada, a igreja precisava ser encorajada, e o apóstolo Paulo pastoralmente faz isso, assegurando àqueles irmãos, não apenas acerca da condenação que aqueles que os estavam perseguindo experimentariam quando do dia da vingança se manifestasse, mas vimos aqui domingo passado como o apóstolo Paulo assegura que aquela igreja, aqueles irmãos que passavam por tribulação, no futuro eles seriam glorificados em Cristo e Cristo seria glorificado neles. Essa confiança, essa convicção acerca da bem-aventurança futura em termos de glorificação dos membros da igreja de Tessalônica é que levou o apóstolo Paulo a orar por aquela igreja, a orar por aqueles irmãos. Isso nos indica, irmãos, que a nossa esperança escatológica deve sim nos conduzir à oração. Deve sim
nos conduzir a nos empenharmos em termos de nos prepararmos aqui para esse momento glorioso quando o Senhor Jesus retornar. Há uma passagem muito preciosa nesse sentido, que nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 3, aonde o apóstolo Paulo, João lança luz sobre a passagem que nós temos diante de nós. Vale a pena lermos o verso 2 também do capítulo 3. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João vem tratando do mesmo assunto, isto é, da glorificação da igreja. Nós seremos transformados, nosso corpo, à semelhança do corpo glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele acrescenta no versículo 3, dizendo: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Isto é, a nossa esperança futura, a nossa expectativa, a nossa confiança de que quando o Senhor Jesus retornar, nós estaremos glorificando a Ele e compartilhando da sua glória, deve agir no presente e deve fazer com que aqueles que têm essa esperança se purifiquem e sejam diligentes no desenvolvimento da sua salvação com temor e tremor. O fato de que a nossa salvação está assegurada em Cristo não justifica que nós negligenciemos o desenvolvimento da nossa salvação aqui, agora, nesse momento, nessa vida. E isso inclui também as nossas orações. E Paulo sabia disso perfeitamente. E é por isso que a visão, a segurança, a convicção que Paulo tinha acerca da glorificação daqueles irmãos é que o motivavam a orar e a interceder, a buscar o trono da graça de Deus, suplicando o favor e a graça dele sobre os membros da igreja de Tessalônica. Mas, meus irmãos, temos aqui indicada não apenas a motivação da oração do apóstolo Paulo, o incentivo que ele tinha, que era escatológico, mas também temos aqui claramente indicado o conteúdo da oração do apóstolo Paulo, que são duas petições que ele apresenta a Deus. Ele já havia, como eu disse antes, apresentado a sua gratidão a Deus pelas evidências da graça dele na vida daqueles irmãos, mas ele continua intercedendo por eles, pedindo por eles, orando por eles, e o conteúdo da oração é indicado no versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que aqui temos o conteúdo, o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Afinal de contas, pelo que o apóstolo Paulo orava incessantemente, continuava intercedendo a Deus pelos membros da igreja de Tessalônica. Primeiro, o texto nos diz que eles se tornassem, para que Deus os tornasse dignos da sua vocação. Esse é um conceito sempre presente nas cartas do apóstolo Paulo. Alguma certa dúvida, meus irmãos, se deveríamos traduzir o termo, como está traduzido aqui, para que o nosso Deus vos torne digno ou vos considere dignos, como o termo justificação normalmente deve ser traduzido.
não em termos de sermos tornados justos, mas sermos considerados justos por Deus. Mas, em última instância, não faz muita diferença, porque Deus não considera justo ninguém a quem Ele não torne efetivamente justo. Deus não considera justo alguém que Ele eficazmente não venha a trabalhar na sua vida e operar a santificação, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. É muito difícil um crente dizer, não, eu sei que fui salvo pela graça de Deus e fui considerado justo pela justiça de Cristo, embora eu viva na iniquidade, na impiedade e no pecado de forma relaxada. Certamente Tiago retrucaria dizendo, mostra-me a tua fé pelas obras, mostra-me a tua imputação de justiça pela maneira como tu vives a vida. Portanto, seja lá como nós entendermos, considerados dignos ou tornados dignos, como temos aqui, em última instância, não haveria grande modificação no significado. Nós sabemos que é Deus que nos torna justos, nós sabemos que não é a nossa justiça, que não passa de trapos de imundícia, que nos recomendará diante de Deus e que nos garantirá ingresso no estado eterno, mas a justiça de Cristo que nos foi imputada, mas não existe na Bíblia uma dicotomia entre sermos considerados justos e sermos tornados justos. São duas faces de uma mesma moeda, porque aqueles que são objeto da graça salvadora e justificadora de Cristo têm o seu caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita de maneira progressiva e constante até o dia glorioso da vinda do nosso Redentor, dia glorioso da vinda do nosso Salvador. Então, portanto, a oração do apóstolo Paulo aqui é primeiro no sentido de que Deus considere justo e torne, portanto, realmente dignos da sua vocação os membros daquela igreja. E o termo vocação é um termo bem presente aqui na carta aos Tessalonicenses. Uma das passagens mais conhecidas em que o apóstolo Paulo faz referência a andarmos dignos da nossa vocação encontra-se na carta aos Efésios. Logo quando ele passa da seção doutrinária, teológica da carta para a parte prática. No início do capítulo 4, não faz tanto tempo assim que estivemos expondo a carta aos Tessalonicenses, e o apóstolo Paulo diz então, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós não somos, eu repito, justificados ou dignificados por causa da nossa conduta, nossos méritos, mas a nossa salvação nos leva a uma vida digna e uma vida reta, uma vida digna da vocação a que, pela misericórdia e graça soberana de Deus, nós fomos chamados. Mas aqui na carta aos Tessalonicenses, várias vezes o apóstolo Paulo faz referência à eleição dos membros daquela igreja, a mesma coisa, a vocação, a eleição dos membros daquela igreja para a salvação. Vocação aqui não diz respeito à vocação para um determinado ofício ou para uma determinada atividade ou trabalho, mas diz respeito à eleição eterna, à vocação eterna, ao chamado de Deus para a salvação. Paulo já havia feito referência a isso na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 4, aonde diante da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do amor deles e da firmeza da esperança que eles manifestavam em Cristo, Paulo reconhecia, diz ele, amados de Deus, a vossa eleição. Eram evidências de que Deus havia escolhido para a salvação aqueles gentios, pecadores, e havia se manifestado de maneira graciosa para com eles, conduzindo-os
conduzindo o Evangelho até eles, eles até o Evangelho, e feito deles novas criaturas em Cristo. Um pouco adiante, no capítulo 2 da primeira carta, os irmãos podem observar, no versículo 12, o apóstolo Paulo havia escrito: exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Não é um pensamento muito diferente daquele que nós estamos considerando agora. Paulo tinha como uma das razões, dos propósitos das suas exortações também, e consolações e admoestações, que a igreja vivesse de modo digno do Senhor, que os havia chamado, escolhido, vocacionado para o seu reino e para a sua glória, que é o assunto que nós estamos considerando aqui. Mais uma vez, no capítulo 3, os irmãos podem verificar, no versículo 13, para termos o contexto, vou ler também o versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isentos de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, esse é um pensamento sempre presente na carta aos Tessalonicenses, isto é, o fato de que o apóstolo Paulo anelava, desejava, e para isso exortava os membros daquela igreja, mas não apenas exortava, ele orava, se dobrava diante de Deus, a fim de que, com a graça dele, aqueles irmãos fossem apresentados dignos diante do Senhor, quando do seu retorno, fossem considerados dignos de tão grande salvação e vocação que temos em Cristo, que é a vocação para a salvação. Mas o apóstolo Paulo acrescenta outra petição na sua oração. Observem, por favor, irmãos, no versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A ideia aqui é que Deus realize todo o propósito de bondade e obra de fé. Há alguma discussão entre os intérpretes dessa carta do apóstolo Paulo, se a palavra aqui encontrada como propósito, às vezes traduzida como bom propósito ou beneplácito, se refere ao propósito de Deus, ao beneplácito de Deus, à boa vontade de Deus para a vida daqueles irmãos, ou à boa vontade daqueles irmãos, que o Espírito Santo de Deus suscita, né, e constrange aqueles que são crentes em Cristo. Essa dúvida existe porque várias vezes a palavra é utilizada com referência a Deus, mas a palavra também é utilizada algumas vezes com referência ao homem. Apenas como exemplo, os irmãos podem verificar na carta aos Romanos, no capítulo 10 da sua carta, no versículo 1, quando o apóstolo Paulo escreve: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. A referência é a salvação dos seus compatriotas segundo a carne, seus conterrâneos segundo a carne, aos judeus. E aqui o apóstolo Paulo utiliza a mesma palavra para, aqui traduzida como boa vontade, aplicando não a boa vontade de Deus, mas a boa vontade dele. A mesma coisa acontece na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 5, eu devo ter anotado errado,
Mas há uma outra referência, que eu me equivoquei, anotei errado, não vou lembrar agora, onde o apóstolo Paulo utiliza a mesma palavra, mesma expressão no original, boa vontade, não com relação à boa vontade de Deus, mas à boa vontade nossa, a boa vontade dos homens. Portanto, é bem provável, meus irmãos, que a referência aqui seja, pelo contexto, à luz do contexto, não a boa vontade de Deus, mas a boa vontade que os membros da igreja de Tessalônica estavam manifestando por causa da ação do Espírito Santo na vida deles, mediante a palavra de Deus. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação, esse foi o primeiro pedido, e acrescenta o segundo pedido, e realize com poder, ou cumpra com poder, todo o propósito de bondade, toda a boa vontade de bondade, todos os bons planos que poderiam ser qualificados como planos de bondade, planos bons, planos saudáveis, planos inspirados pelo Espírito Santo de Deus no coração daqueles irmãos. Como crentes em Cristo, o Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus, opera no nosso coração. E Ele nos move, e Ele nos age. Toda vez que, por exemplo, nós somos movidos a buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero de coração viver a vida cristã de maneira íntegra, reta, temente ao Senhor, quero fugir do pecado, onde eu tenho errado, eu não quero errar mais, quero viver para a Tua honra e glória. Meus irmãos, isso é um bom propósito, movido pelo Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus no nosso coração. Toda vez que nós determinamos fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que nós nos dispomos a realizar e que pode ser qualificado como coisa boa, como um plano de bondade, um projeto bom, um propósito bom, meus irmãos, Deus mesmo quem suscita essas coisas no nosso coração. Porque nós somos pecadores, se fôssemos dar apenas margem ao nosso próprio coração, nossa vontade é má, nossas obras não passam de trapos de imundícia, mas o Senhor age no coração dos crentes pelo seu Espírito. Talvez o apóstolo Paulo não se refira a coisas diferentes, mas as mesmas coisas, quando ele acrescente aqui todo o propósito de bondade e obra de fé. Provavelmente propósito e obra aqui não se referem a coisas diferentes, mas apenas são maneiras diferentes de colocar, primeiro enfatizando o caráter dessas obras e segundo, enfatizando a origem dessas obras. Propósito de bondade, isto é, apontando para a qualidade desses propósitos, e obra de fé, apontando para a origem dessas obras ou desses bons propósitos, que nascem como fruto da fé que o Espírito Santo infundiu no nosso coração, da confiança em Deus e da sua ação e da sua operação na nossa vida. Mas vejam, irmãos, que no contexto é Deus quem possibilita a consumação, a realização desses bons propósitos e dessas boas obras. Tem um ditado popular que diz que de boa vontade o inferno está cheio. De boa vontade, eu acho que é mais ou menos isso o ditado, né? Às vezes a gente aprende o ditado e faz umas corrupções dele, vai mudando, mas a ideia é mais ou menos essa: de boa vontade o inferno está cheio. E já não é fácil ter a boa vontade, mas a realização dos bons propósitos, das obras de fé, é outra história. E aqui o apóstolo Paulo está orando a Deus a fim de que aquela boa vontade e aqueles bons propósitos sejam realizados pelos tessalonicenses, sejam consumados, sejam colocados em prática, sejam levados a efeito pela ação de Deus mesmo na vida deles. Uma coisa é dizermos: Senhor, como eu tenho certeza que os irmãos fazem,
diariamente, talvez de uma maneira bem especial no domingo, mais especial ainda quando participamos da ceia do Senhor, e somos convocados a sondar o nosso coração, e sempre que o sondarmos, se não formos hipócritas, encontraremos áreas em que falhamos, em que erramos, em que pecamos, em que contrariamos a vontade de Deus, e nos entristecemos com isso, e ali determinamos no nosso coração: Senhor, com a Tua graça, eu não vou mais fazer isso, então eu vou fazer aquilo que eu devia estar fazendo e não estou fazendo. Mas uma coisa é essa boa vontade, esse bom propósito, e a outra coisa é podermos participar da ceia no outro mês, e com a graça de Deus podermos reconhecer que, pela misericórdia dEle, fomos bem-sucedidos na realização daquele bom propósito e obra de fé. Que obra na Bíblia não deve ser interpretado apenas no sentido de obra de misericórdia, mas obra no sentido amplo, no sentido lato, no sentido de santificação, no sentido de edificação, no sentido de, para usar a linguagem de Filipenses, de desenvolvimento com temor e tremor da nossa salvação. Aqui está, portanto, irmãos, o conteúdo da oração do apóstolo Paulo, isto é, que Deus tornasse aqueles irmãos não apenas considerasse, mas tornasse mesmo dignos de tão grande salvação, tão grande vocação, que é a salvação para a vida cristã em Cristo Jesus, e que ele realizasse os bons propósitos daqueles irmãos e levasse a efeito as obras que provinham de fé, conduzindo aqueles irmãos, de fato, à edificação e ao serviço cristão, de maneira real, de maneira prática, de maneira realizada, e eles não poderiam fazer isso sem que Deus mesmo os auxiliasse nesse sentido, não apenas produzindo neles o querer, mas operando neles o realizar, como a passagem que lemos claramente nos ensina. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Mas, meus irmãos, o texto vai adiante, e aqui encontramos não somente a motivação e o conteúdo da oração, mas os propósitos que Paulo tinha ao orar pelos membros daquela igreja. Encontramos isso no versículo 12. A fim de que, claramente uma cláusula de propósito, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Esse era o propósito da oração, os propósitos da oração do apóstolo Paulo aqui. Que o nome de Cristo seja glorificado na vida deles. Aqui não há simples repetição do que Paulo já havia dito na sessão anterior que nós estivemos considerando no domingo passado. Ao que tudo indica, aqui Paulo está pensando não escatologicamente no futuro, no dia da vingança, no retorno glorioso do Senhor Jesus, mas ele está pensando agora aqui. É um propósito para a vida dos tessalonicenses hoje, no tempo presente. Isto é, que o nome de Cristo fosse glorificado na vida deles, já como eles estavam vivendo. E mais, que eles fossem glorificados em Cristo já. Esse é um pensamento espantoso. Espantoso já é o pensamento de que quando o Senhor Jesus retornar em glória, nós não apenas o glorificaremos, mas nós seremos glorificados com Ele. Esse é um pensamento espantoso. Que os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Ou, como João coloca, e acabamos de ler há pouco, que quando o Senhor Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas mais espantoso ainda, meus irmãos, é o ensino bíblico de que mesmo aqui, nós, com a nossa vida, moldada pela palavra de Deus, glorificamos a Cristo. E já compartilhamos da glória de Cristo em nós, a fim de que o nome
do nosso Senhor Jesus, seja glorificado em vós e vós neles. O ensino bíblico é que, à medida que nós avançamos na vida cristã, a imagem de Deus com a qual nós fomos criados, mas que foi profundamente corrompida com a queda, vai sendo restaurada na nossa vida. E à medida que, pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz, na santificação, nós vamos sendo conformados a Cristo, nós vamos já compartilhando da glória de Cristo na nossa própria vida. À medida que a santidade dele se reflete em nós, sede santos, porque eu sou santo. Esse é um dos temas da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, nós encontramos uma passagem bíblica que também lança luz sobre a nossa progressiva glorificação, num certo sentido, já no tempo presente. Quando o apóstolo Paulo escreve: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É um versículo impressionante. Nós vamos sendo progressivamente transformados de glória em glória na própria imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, já nessa vida. É verdade que a nossa glorificação, a glorificação do nosso corpo e a nossa glorificação inteira, ela se consumará apenas quando o Senhor Jesus retornar, nossos corpos forem ressuscitados e nós compartilharmos da glória de Cristo. Ainda não compreendemos bem o que acontecerá nesse momento, ainda não se manifestou o que de fato havemos de ser em toda a sua plenitude, quando Jesus retornar em glória e nós compartilharmos da sua glória e a sua glória for manifesta em nós, como a Bíblia ensina. Mas à medida em que nós crescemos na graça, à medida em que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, à medida que a imagem de Cristo se reflete em nós, quando nós vamos nos conformando ao seu exemplo e à sua vida, pela sua graça e pela sua operação do seu Espírito, meus irmãos, nós já vamos crescendo de glória em glória, em direção à nossa glorificação final. É um pensamento espantoso, mas reflete o ensino bíblico. A glorificação começa aqui. Embora futura e consumada apenas quando o Senhor Jesus retornar em glória, nós já estamos sendo preparados para essa glorificação aqui, através desse processo progressivo de santificação, ou, na linguagem de Paulo, de desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor, por obra do Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, o tempo corre, essa passagem ainda nos ensina um pouco mais. Não apenas a motivação, o conteúdo e os propósitos da oração do apóstolo Paulo, mas também os meios ou os instrumentos para a realização dessa intercessão, dessa oração do apóstolo Paulo. Duas palavras sintetizam
esses meios e esses instrumentos. Repito, somos responsáveis diante de Deus, temos responsabilidade. Nós não temos mérito pela nossa salvação, nós não temos méritos pela nossa santificação, mas nós temos responsabilidade na nossa salvação e responsabilidade na nossa santificação. Mas isso não significa que nós possamos, que essa oração do apóstolo Paulo possa ser realizada simplesmente pelo nosso esforço, ou somente pelo nosso empenho, ou apenas pela nossa dedicação. Isso não é cristianismo, isso é moralismo, meus irmãos e irmãs. As palavras-chave e que explicam como é, afinal de contas, que nós podemos viver de modo digno da sua vocação, e como é que todo propósito de bondade e obra de fé podem ser eficazmente, efetivamente realizados, podem ser explicados por duas palavras que nós encontramos no nosso texto: poder e graça. No versículo 11, por isso, versículo 10 primeiro, não, perdoe, irmãos, versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. E a parte final do verso 12, vou ler o verso 12 de novo. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isto é, meus irmãos e irmãs, embora sejamos responsáveis no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa salvação, na nossa transformação, de modo que venhamos a ter progressivamente mais, não apenas a mente de Cristo, mas o coração de Cristo, a conduta de Cristo na nossa vida, o nosso modelo. A realidade é que ninguém consegue isso, e ninguém é suficiente para a realização de tão grande obra, a não ser pelo poder de Deus e pela graça do Pai e do Filho. É o que esse texto nos ensina. É preciso, somente Deus, pelo seu Espírito, tem poder para converter pecadores, e tem poder para edificar pecadores, e tem poder para produzir em nós esse querer realizar a vontade de Deus, esses bons propósitos. E somente Deus, pelo seu Espírito e a sua palavra, pode nos capacitar e nos qualificar a concretizar e a realizar efetivamente essa boa obra, esses bons propósitos, essas obras de fé na nossa vida, no nosso coração, para o nosso próximo e para a promoção do reino de Deus e para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Somente o poder de Deus e motivado pela graça de Deus. Nós sempre pensamos na graça apenas em termos de salvação. É claro que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé. Mas quando nós chegarmos na glória, nós teremos certamente uma compreensão bem mais profunda de que não apenas a nossa salvação foi pela graça, mas a nossa santificação foi pela graça, e a nossa glorificação terá sido pela graça e pela misericórdia de Deus. Esse favor imerecido de Deus em ação para o nosso benefício, tanto no que diz respeito à nossa justificação, como no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa salvação, porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar, como também na consumação da nossa salvação, isto é, na nossa glorificação. Esses são, meus irmãos, a motivação, o conteúdo, os propósitos e os meios ou os instrumentos para a realização da oração do apóstolo Paulo pelos membros da igreja de Tessalônica. Apenas desejo ressaltar algumas lições, procurando aplicar esses ensinos, extraindo-os ali daquele contexto, trazendo-os para o nosso contexto e procurando aplicá-los
em termos de princípios e lições para a nossa vida. E uma das lições que eu gostaria de extrair dessa passagem é que a genuína esperança da glória deve nos levar à oração e à ação hoje aqui. É o que Paulo ensina, é o que João ensina. Não a convicção da nossa salvação, a certeza de que estamos justificados, pois, pela graça de uma vez por todas, e de que pela misericórdia de Deus a boa obra começada em nós vai ser consumada, e que a nossa glorificação está assegurada, como Paulo assegura aqui, os membros da igreja de Tessalônica, se é que eles creram de fato, como Paulo entende que eles creram, haviam crido no seu testemunho, na sua pregação. Essa segurança não deve nos levar à presunção, ou à mera contemplação, ou a um quietismo, mas aqueles que têm essa confiança na glorificação devem se empenhar no sentido de se preparar para ela. Esse é o ensino da palavra de Deus, equilibrado, bíblico. Temos essa espetacular motivação, mas nós temos essa grande responsabilidade também. O fato de que certamente os que cremos seremos glorificados não nos isenta de orarmos, como o apóstolo Paulo orava aqui, incessantemente por aqueles irmãos, e de, com a graça de Deus, desenvolvermos a nossa salvação já aqui, com auxílio e com a graça de Deus, levando a efeito os bons propósitos, os santos propósitos e as obras, boas obras, que provêm de fé. A genuína esperança, portanto, eu repito, irmãos, da glória, é aquela que nos leva à oração e à ação, no sentido da realização da vontade de Deus revelada na sua palavra. Outra lição que eu gostaria de extrair, irmãos, de respeito ao conteúdo das nossas orações. Nossas orações, como o apóstolo Paulo deixa claro aqui, devem focalizar não simplesmente a prosperidade material e o bem-estar físico, mas devem focalizar a dignidade do caráter cristão, sermos dignos de tão grande salvação. E o serviço cristão, isto é, a realização dos bons propósitos e de obra de fé. Não que haja qualquer coisa de errado em, nas nossas orações, suplicarmos pela nossa saúde, pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, pelo trabalho, pelo emprego dos nossos irmãos e irmãs, pela nossa prosperidade nessa vida. Não que haja essencialmente nada errado com relação a isso. Mas nós já tivemos várias oportunidades de considerar as orações do apóstolo Paulo. E em todas elas, meus irmãos, ele se concentra não naquilo que se vê, que é temporal e passageiro, mas naquilo que não se vê e que é eterno. As orações do apóstolo Paulo, elas se concentram muito mais no caráter cristão, na nossa dignidade, como ele faz aqui, e na realização do desenvolvimento da salvação e do serviço cristão, do que em prosperidade material, ou saúde, ou benefícios físicos, ou qualquer coisa dessa natureza. Nós, entretanto, somos muito mais inclinados a orar pedindo apenas por bênçãos materiais da parte de Deus, seja em termos de saúde, seja em termos de segurança, seja em termos de prosperidade, ou qualquer coisa assim. E muitas vezes não focalizamos, não temos o mesmo foco que o apóstolo Paulo tem, isto é, sermos apresentados como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito diante do Senhor. Isto é, sermos apresentados, encontrados dignos de tão grande salvação que temos em Cristo. E no sentido de que com a graça de Deus, Deus nos dê o vigor, Deus nos dê a força, Deus nos dê a motivação, Deus nos dê a determinação, Deus nos dê as condições
espirituais principalmente, para levarmos a efeito os bons propósitos que o Espírito Santo de Deus suscita no nosso coração, em termos de edificação, de santidade, de boas obras, em todos os sentidos, e de realizações com vistas à promoção do reino de Deus e o louvor e a honra e a glória do nome do nosso Salvador. Paulo deixa claro, Jesus mesmo, perdoem, deixa claro que se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, se colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas na justa medida. Portanto, se nós focalizarmos as nossas orações no que diz respeito ao reino de Deus, podemos estar certos que todas as outras coisas vêm a reboque, na medida das nossas necessidades e daquilo que Deus sabe que será bom para o nosso coração e bom para a nossa alma. Nossas orações, portanto, meus irmãos, devem focalizar não a prosperidade material, o bem-estar físico, mas sermos encontrados dignos de tão grande salvação e que Deus nos habilite pelo seu poder e graça a levarmos a efeito os bons propósitos que o Espírito Santo de Deus nos motiva, para os quais Ele nos motiva, e a realização das boas obras, das obras que com a graça de Deus somos motivados a realizar. Terceira lição, irmãos, que desejo ressaltar de respeito ao propósito, ao alvo da nossa oração, isto é, uma vida que glorifique o nome de Cristo e que compartilhe da sua glória aqui e agora. Aqueles que anelam a glorificação devem começar já nesse processo, através da oração, da determinação e da realização pela misericórdia e pela graça de Deus. Não é porque nós seremos glorificados, certamente, se confiamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que nós devemos negligenciar ou relaxar nossos deveres, nossas responsabilidades. Pelo contrário, a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. A si mesmo desenvolve a sua salvação com temor e tremor, aqueles que sabem que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar. Essa é uma das verdades mais preciosas, irmãos, e que, se guardadas em equilíbrio e diligentemente buscadas, produzem fruto de justiça, fruto agradável a Deus. Confiarmos exclusivamente em Deus, na sua soberania, mas sermos diligentes nas nossas vocações, na nossa realização, no desenvolvimento da nossa salvação com temor e com tremor. E finalmente, meus irmãos, desejo ressaltar a lição que penso que o texto nos ensina com clareza, que apesar do fato de sermos responsáveis pela realização dos bons propósitos de bondade e obras movidas ou motivadas pela fé, apesar do fato de que devemos anelar viver uma vida que glorifique a Deus e compartilhe da glória de Cristo, temos que reconhecer que por nós mesmos, pela nossa própria força, nós nada conseguiremos fazer. Não for o poder sobrenatural, extraordinário, espiritual de Deus, para mover nossos corações, nossa vontade, nosso entendimento, e realizar esses bons propósitos, nós jamais poderemos fazer. Se não for a graça de Deus em operação, em ação na nossa vida, não apenas, eu repito, na nossa santificação, mas na nossa edificação, na nossa santificação, no desenvolvimento da nossa salvação, jamais os propósitos objetivados aqui pelo apóstolo Paulo nessa oração serão
cumpridos. Somente o poder de Deus e a graça de Deus podem nos habilitar e qualificar para isso. E é exatamente por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não apenas exorta os membros da igreja de Tessalônica a viverem de modo digno de Deus, como fez na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 12, que eu li há pouco, mas ele se dirige a Deus e ora a Deus, que Deus opere com poder essas coisas na vida daqueles irmãos, e segundo a graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que ele sabe que, em última instância, a sua oração só será bem sucedida e realizada se o poder de Deus e a graça de Deus estiverem em operação na vida dos seus leitores. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, mediante a sua palavra e o seu Espírito. E que essas lições que nós acabamos de ressaltar, pela graça dele, pelo Espírito Santo de Deus, sejam realizadas na nossa vida, a fim de que os bons propósitos, as obras de fé, detonadas, ligadas, incentivadas, movidas pelo Espírito Santo de Deus, mediante a sua palavra, sejam, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, realizadas na nossa vida, para o nosso próprio bem, para a honra e para a glória de Deus, no sentido de que a nossa vida presente já seja essa vereda dos justos, que vai brilhando mais e mais com a graça de Deus na nossa vida, até que essa graça, essa glória de Deus se consume em nós, quando o Senhor tirar o véu e o Senhor Jesus retornar com todo o seu poder e glória para ser glorificado entre os santos e nós glorificados com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos.